De acordo com a Sociedade Brasileira de Hepatologia, entre 20% e 30% da população tem gordura no fígado. Já ouviu falar, né? Para falar pra gente quais são as melhores opções de alimentos que diminuem a gordura no fígado, a gente recebe aqui na nossa casa a nutricionista Gabriela Sila. Gabi, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. A mesa tá bonita, né, Léo? Eu já tava me consultando aqui já. Já, né? Ela é maravilhosa, Léo. Hoje, Gabi, nós fizemos uma receita com espinafre. Fizemos uma receita com espinafre. Você viu? Deliciosa. A gente deu até a dica de substituir a farinha branca por outro tipo de farinha. Boa, a gente vai aprendendo também. É isso, devagarinho, devagarinho. Gabi, o que é gordura no fígado? Vamos lá, as pessoas ficam desesperadas. Não fiquem, né? É muito normal a gente ter gordura no fígado, até porque a gente tem que ter gordura nos nossos órgãos para proteção. Senão, a gente não tá aqui vivo, né? O problema é o excesso dessa gordura, né? O excesso dessa gordura traz malefícios porque a gente está cometendo um órgão-alvo. O fígado é um órgão-alvo, é o que faz a nossa detoxificação. Todo mundo associa detox com o fígado, né? Emagrecimento com detox, mas o detox ele é muito além do que só emagrecer. Na verdade, o emagrecimento ele é consequência de uma boa detoxificação. Ele faz a purificação de tudo que entra no nosso corpo, álcool, remédio, tudo ele quem faz essa função. Se a gente tem um acometimento de excesso de gordura, ele não vai estar funcionando daquele jeito. Então a gente tem esse acometimento e pode alcançar outros órgãos, como o coração e até mesmo a parte renal. Então tem que ficar de olho sim. Então é um órgão muito importante, né? A gente precisa cuidar muito bem. Sem dúvida. E assim, para ele dar uma arriada, você tem que querer muito, porque ele tem um processo de regeneração diário, então tem que cuidar, ele aguenta, mas tem que cuidar. Tem que cuidar, boa. Gostei da empadada, tem que batalhar para estragar, para estragar Entendi, bem, boa, né? A gente tem aqui o exemplo das carnes, né? Como que a gente poderia dizer no fígado ali, o que seria a gordura? Vamos pensar assim, teoricamente a gente tem aqui um corte magro, que é como se fosse o nosso fígado saudável. Quando a gente tem excesso de gordura, tá vendo que ele vem para as extremidades e pode até ir para a parte interna, cometer a parte interna no nosso órgão. Isso é um problema. Vamos pensar assim, enquanto ele está para a parte de fora, maravilha, a gente consegue tirar. Tá. O problema é quando ele consegue ter entremeação, que é o que a gente tem acometimento da parte interna do nosso órgão, aí é um problema. Né? A gente fala que assim, gordura no fígado se chama esteatose hepática. Esteatose é excesso de gordura. O problema é quando a gente tem uma esteatohepatite. Todo mundo pensa em hepatite como doença. Sim. Só que uma hepatite é uma inflamação no fígado. Essa inflamação ela pode vir medicamentosa, quando a pessoa toma muito medicamento, e às vezes a gente aumenta um pouco das taxas do fígado, pode vir por excesso de álcool e pode vir por excesso de gordura. Então, se a gente tem uma gordura, maravilha, e ela tá ali, o problema é quando ela causa inflamação. E como que a gente sabe isso? Exame de sangue e ultrassom. Então a gente tem alteração das taxas hepáticas, TGO, TGP, gama-GT, e aí a gente também tem o ultrassom. Aí o ultrassom mostra excesso de gordura, mas qual é o grau? Pelo ultrassom a gente não consegue ter tanta certeza, o ideal é fazer uma biópsia. Só que também fazer uma biópsia é extremamente desconfortável, invasivo. E aí não é tão interessante, faz pelo ultrassom e controla a partir dali pela camada que se tem. Então, Desculpa. Não, pode ir. Só com alimentação é possível a gente equilibrar ou chega uma hora que fala assim, cara, não dá mais, tem que ir no medicamento? Sendo bem sincera. sincera. O momento da medicação para alimentação? 60% sim, 60% a 70%. Vamos falar que os 20 outros por cento é atividade física. Né? A gente associa muito gordura no fígado, todo mundo pensa o quê? Colesterol. Só que não é colesterol. A gente associa muito ao aumento de triglicéridos, e triglicéridos pelo excesso de carboidrato. Todo mundo assim, não, comer pão não dá gordura, né? Todo mundo pensa em gordura, porque o colesterol é uma gordura de origem animal. Só que é pelo excesso de triglicéridos. Então, quando a gente vai pegar um exame de sangue que ele está alterado, a gente sempre vê que tem uma taxa metabólica alta de fígado e a gente tem o triglicéridos aumentado. Então, quem já está em casa, que já tem uma pretensão, né, uma predisponibilidade a triglicéridos aumentado, tem que ficar de olho mais ainda. Que interessante, porque às vezes no exame, ele já aponta um pouquinho da esteatose, né? Quando ele apontou a esteatose, por exemplo, já é o caso de começar a ficar atento? Com certeza, já, né? Com certeza, porque já tem um acúmulo. Se tem um acúmulo é por conta do quê? E geralmente esse acúmulo é pelo excesso da alimentação. Aí você controla a alimentação, você tem uma melhora muito grande. Tem realmente medicações? Tem. O problema é que, por exemplo, medicações tipo antibióticos e afins são o que lesam a parte hepática também.
Aí tem suplementação, então, por exemplo, a gente tem N-acetilcisteína, que todo mundo toma, que é muito boa para a parte hepática, só que a gente tem isso em dobro na alimentação. Legal. Né? Então a gente pensa assim, associação de gordura no fígado. Eu falo que o melhor aliado que a gente tem é o abacate. O abacate. E é gordura. Boa, né? E é gordura. E é uma gordura boa. No abacate a gente tem glutationa, é o antioxidante mais potente que a gente tem nas bases de antioxidantes. Então ele é que é responsável por esse controle. Então colocar um abacate de base diária, eu sei que é difícil, né, achar o ponto do abacate, né? Então um dia ele tá muito maduro, passou. A gente pode colocar a cúrcuma, porque tem a curcumina, né? Então, a gente vê que é uma mesa bem colorida. Né? Quanto mais colorido, maior a taxa de antioxidantes que a gente tem. Temos o tomate, que é a parte de licopeno, a gente tem a beterraba também, que é a parte de colina, betaína, que a gente tem no mamão papaya, a gente tem na laranja também a vitamina C, que é uma base de antioxidantes muito importante. O próprio alho, as pessoas, mas por que o alho? Ele tem a alicina, também é um dos responsáveis pela diminuição de base hepática. O alho, deixa ele amassadinho na bancada durante uns 10 minutos, respirando. Pode colocar na preparação. Tem gente que amassa e coloca no azeite, a gente já tem a junção de dois alimentos juntos, né? É verdade, eu já vi várias vezes, né, no azeite, você colocar dentro. Isso, dá uma amassadinha. Ele é gordura, né? Tem muita gordura, o alho também, ele vai liberando gordura no azeite. E aí deixa ele descansando um pouquinho, dá uma amassada, deixa descansando, coloca no azeite, maravilhoso. E fibras. Fibras, a gente tem um controle muito bom de gordura, tanto da parte de glicemia. Então, vamos pensar que gordura no fígado não é relacionado somente à gordura, mas sim pelo controle da glicemia, ou seja, excesso de carboidrato, que a gente tem um descontrolinho, né? Todos. Todos, né? Sem julgamentos, né? Sem julgamentos. Que demais, muito bom. Legal, né? Legal. Tem perguntinha aí, Léo? Temos pergunta aqui, vamos ver. Emiliana Santo Antônio do Jardim, São Paulo. Olá, Abiléu, tenho uma pergunta. Retirei a vesícula faz mais ou menos 15 dias. Posso vir a ter gordura no fígado por isso? É uma pergunta muito interessante. Legal isso, hein? Eu acho que a gente relaciona, mas é verdade. O que acontece? A vesícula é responsável pela emulsificação de gordura. Se a gente tira a vesícula, a gente tem que potencializar outros órgãos-alvo, que é o caso do fígado. Sim. Então, assim, não é uma via de regra, mas, de fato, o fígado vai ficar mais sobrecarregado por essa emulsificação. Se ela não tem a vesícula, a gente vai ter como consumir essa gordura através da produção de taxa hepática. Então, assim, é uma predisponibilidade, não a via de regra. Então, controlar bastante essa absorção aí, verdes escuros para esse controle é muito interessante, pode ser uma boa ajudinha para que ela não tenha esse problema futuramente. Mas pode ser que sim, mas se ela controlar, vai ter tudo controle tranquilamente. Todos esses alimentos, Gabi, a preferência é cru? Comer cru ou não? Verdes escuros a gente sempre prefere, né? Vamos pensar assim, eles são amargos. É por isso que as pessoas geralmente não aderem tanto, né? O que acontece? A gente tem um composto amargo no organismo. Então, toda vez que a gente morde alguma coisa amarga, não sei se já repararam, aumenta a salivação. Quando a gente aumenta a salivação, a gente sinaliza para nossa vesícula e para o nosso fígado para eles liberarem mais bile, mais enzimas pancreáticas para a gente absorver melhor as gorduras. Então, Emiliana, verdes escuros, boldo, chá verde. Eu pensei exatamente no boldo. Isso. Cacau, por exemplo, café. Então, são interessantíssimos, porque tem esse composto amargo. Por isso que todo mundo fala assim, antes da refeição, colocar o limão. Justamente por essa questão. Então, também aumenta a produção de ácido gástrico, melhora a questão da digestibilidade. Agrião. É por isso, né? Todos os alimentos que são amargos, eles não são tão aceitáveis, mas eles nasceram para ser amargos por conta dessas questões. E a gente não pode tirar essa característica do alimento também. E o mais legal é que você pode consumir tudo aqui cru. Exato. Não precisa cozinhar nada. Aqui se você cozinhar isso aqui, você perde quase tudo do espinafre, o repolho mesma coisa, o tomate, enfim, né? O importante é comer sempre cru os alimentos. Sim, a gente tem uma característica bem mais concentrada desses nutrientes, né? Claro, se a pessoa realmente tiver uma resistência e quiser fazer cozido, maravilha, não tem problema. Mas toda vez que a gente acrescenta água, né, a gente tira mais desses nutrientes e deixa a carga glicêmica alta, ou seja, a gente aumenta a concentração de açúcar, logo para a questão do fígado é mais prejudicial, não falando que nada daqui seja prejudicial, mas se torna pelo consumo excessivo. Pelo consumo. Justamente. A forma como a gente prepara os alimentos influencia muito? Com certeza. Né? Com certeza. A gente retira água. Então, por exemplo, no caso de um bife ou de um arroz, por exemplo, a gente retira água. Então, tudo que a gente retira, frutas secas, que a gente seca, a gente retira, o açúcar daquele alimento ele fica mais concentrado. A gente nota muito isso na beterraba. A beterraba cozida fica muito mais doce. Né? A cenoura
também fica muito mais doce. Então, justamente por essa questão, a gente potencializa a questão de açúcar desses alimentos. Não são ruins de maneira nenhuma, mas é isso, né? Fazer esse balanceamento é muito importante. Às vezes cru, às vezes assado, às vezes cozido, eventualmente frito sim, porque todo mundo, né? A gente tem que viver, obviamente. Sim, se você gosta, né? Justamente, mas fazer esse controle ele é muito importante sim. Boa. Mais perguntinhas. Bora. Eliane, boa tarde, Abiléu, lindos. Obrigada. Obrigada, Eliane. Para com isso. Quero fazer uma pergunta para a nutricionista. Minha esteatose é leve. Posso usar azeite na comida? Obrigado. Eliane, deve. O azeite ele tem um poder de saturação muito mais alto que os demais óleos, né? A gente consegue aquecer até 180 graus. Ele aguenta muito mais temperatura do que os outros. O problema do azeite é a questão do custo-benefício. Né? E também não óleo composto, né? Que normalmente no Brasil a legislação nossa nos engana um pouco, né? Mas hoje favorece um pouquinho porque está escrito quando ele é composto, quando ele é combinado. Extra virgem sempre vai ser realmente ele natural. Marcas importadas, né? Então italianas, gregas são melhores, né? Português também é muito bom. Temos marcas brasileiras muito boas também pelo custo-benefício mais em conta. Sempre dá uma olhadinha. Quando a gente tiver a nível de saturação de acidez 0,3, 0,5, ele é muito legal. Pode ser aquecido, é melhor do que os demais. Custo-benefício, se não for utilizar o azeite, use um de girassol, um de canola, um de algodão, que é mais interessante do que os sojas tradicionais. Bom, esses alimentos aqui são praticamente o que a gente deve, pelo menos, sempre inserir, ainda mais se você já está predisposto aí ou com a gordura. Mas o que de repente você fala assim, olha gente, o restante, sempre pense, mas tem algo assim que você fala, é veneno. O quê? Para o fígado. Álcool. Uma pena, mas é verdade. Porque a gente não tem outra base de absorção a não ser hepática. Então, se tem alguma coisa que de fato prejudica, seria o álcool. Temos álcools e álcools, né? Um bom vinho, ele tem uma taxa de antioxidante muito boa, mas é isso, é a quantidade. Então, assim, a tacinha, tudo que excede, até mesmo o álcool com moderação, ele é muito bem-vindo. Assim como a alimentação, tudo, eventualmente uma fritura muito bem-vinda. O problema é quando a gente excede. Mas se eu tivesse que te falar assim, de fato, que não o que é potencial, de fato, seria o álcool. Essa linha que é difícil das pessoas da gente manter, o equilíbrio é o grande... Esse é o grande vilão, né? É o segredo, né? Exatamente. E o exercício, é a solução e também é o desafio, né? Sim, a gente tem que achar essa taxa. Quando você encontra esse equilíbrio, não é o vinho que te vai fazer mal, né? São os excessos que realmente acabam saindo do controle. Muito bom. Muito legal, muito obrigado. Imagina. Demais, foi muito legal. Aprendi cada vez mais. Não é? Bom, Gabi, obrigado, Gabi é maravilhosa, Léo. Demais, Gabi é maravilhosa. Muito você de casa gostou? Faz o seguinte, comenta pra gente nos posts o que mais você quer saber, porque é legal isso, né? Sim. Os assuntos que a Gabi pode vir aqui falar, porque ela sabe de tudo, ó, dá pra falar de tudo de alimentação aqui, a gente vai adorar. E aproveita, segue ela na internet, @Nutricila, tá? Tudo junto. E também tem nutricila.com.br. Gabi, um beijo pra você. Até a próxima. Muito obrigada, gente. Adorei você toda de rosa hoje, inverno. Você tá lindíssima, adorei. Você que está. Obrigada. Tá frio pra lá também, né? Tá. Muito friozinho, minha gente. Muito. Beijo. Beijo.